Olá, alunos! Vocês já me conhecem, eu sou o professor Dr. Thiago Pérez. Bom, e estamos vivendo um momento atípico, por assim dizer, uma pandemia global, uma pandemia, apesar de ser de baixa letalidade, com um alto grau de transmissão, enfim. Então, nós temos que se adaptar aos novos tempos. E esse é um tema interessante, por assim dizer, inclusive para nós discutirmos as práticas culturais. Lembrando que esse é o nosso primeiro tempo. Então, primeiro vamos discutir o nosso primeiro tema. Vamos discutir brevemente como vão funcionar as coisas nesse período. Então, primeiro, não sei quanto tempo isso vai durar. Possivelmente março inteiro, uma parte significativa de abril. Não é possível agora traçar grandes previsões. Tudo vai depender de como o nosso governo vai agir, vai reagir, por assim dizer, né? Quais medidas vão ser involucradas a fim de achatar a curva de disseminação. E isso é um esforço que vai depender tanto do governo quanto da nossa postura nesse momento, enfim, de tentar respeitar essa quarentena voluntária, né? Enquanto ela não se torna compulsória, como já se tornou nos países europeus. Então, eu vou disponibilizar semanalmente o material por meio da nossa plataforma no AVA. Então vocês vão ver lá, semana 1, sempre vai entrar, semana 2, semana 3. Então nessa semana 1, os senhores vão ter a minha apresentação, que os senhores já têm no material em Prezi, com todo o conteúdo do bimestre. Além disso, farei dentro dos textos haverá sempre um texto recomendado para vocês ampliarem o conhecimento em relação ao assunto. Inclusive, eu vou fazer também algumas sugestões de livros, de materiais. Não obstante, terão também o vídeo e também o fórum. Lembrando que para cada semana eu vou criar um fórum e a participação no fórum ela é compulsória, ela é obrigatória e eu preciso da participação de vocês. Não só para cumprir a burocracia, nesse caso o lançamento de notas e falta, né, por conta da participação, mas sobretudo para ajustar o conteúdo à demanda dos senhores. Se vocês, por exemplo, me sinalizarem que o conteúdo estiver difícil, que não estiver inteligível, eu vou tentar mudar a postura, vou tentar mudar a abordagem, por assim dizer. Ou seja, é um material que a gente vai construir junto nesse momento. Enfim, por isso que é importante a participação dos senhores de toda forma. Bom, então hoje já tem um fórum criado envolvendo uma questão abordando a cultura. A cultura, como vamos ver ao longo dessa aula, ela vai ser um conjunto de ideias, valores e percepções socialmente compartilhadas e que vão dar valor às experiências, levando o nosso comportamento em larga medida a refletir o comportamento dos demais. Então a cultura, ela é o que dá o significado à nossa vida e também é o que nos faz refletir o nosso círculo, por assim dizer. Como aquela máxima, né? Me diga com quem andas e direi quem tu és. Para quem quiser, eu posso disponibilizar esse material do Prezi em versões mais antigas que eu tenho também em apresentações de PowerPoint. Hoje, inclusive, aqui ao fundo eu vou abrir o PowerPoint porque a internet aqui ela não está muito boa hoje. Então vamos de PowerPoint. Então o primeiro ponto a se definir são duas questões. Primeiro, o que são os seres humanos? Seres humanos, e muitos não gostam desse tipo de taxonomia, mas eles são animais. Nós somos dotados de um nível de racionalidade que indubitavelmente vai nos diferir dos demais animais, mas nós temos instintos, nós temos emoções, assim como os demais animais, como por exemplo a fome, é um instinto e que vai independer da cultura, sua variação, ou ainda o sono, um outro instinto, a raiva, o nojo, são emoções, enfim, que vão independer da modelagem cultural, o que nos coloca no mesmo hall dos demais animais, apesar de haver uma racionalidade que de fato é indubitável. E nós podemos, a primeiro ponto,
refletir, né? Então, por que nossa racionalidade, as nossas produções culturais, o nosso modus operandi de vida se difere tão radicalmente dos demais animais? E se nós formos ao nosso primeiro slide, nós vamos verificar o quê? Que existe uma correlação ao longo do tempo entre o tamanho do cérebro humano e as produções culturais humanas. E nós detectamos, ao olhar esse gráfico, que o cérebro humano, literalmente, ao longo da evolução, ele triplicou de tamanho. E aqui eu posso oferecer algumas hipóteses que hoje estão sendo trabalhadas na antropologia, na arqueologia, a fim de explicar esse movimento evolutivo. Uma apontaria para a questão tecnológica, mais especificamente o avanço do fogo, que nos deu duas capacidades diferentes. Então, primeiro, o fogo nos possibilitou a caça de animais maiores, afinal o fogo ele tem um poder coercitivo muito grande e universal, né, entre os animais, todos os animais vão temer fogo. E o segundo é o cozimento do alimento. A partir do momento que os homens começaram a cozinhar os seus alimentos, a ingestão de proteínas, gorduras, carboidratos e fibras se tornou muito mais eficiente, né? Pensando que no âmbito onde os seres humanos se desenvolveram, havia o quê? Uma seleção natural, uma divisão social do trabalho entre caçadores, homens, e coletores, mulheres. As mulheres traziam frutas, raízes, hortaliças, pequenas sementes, enquanto os homens se responsabilizavam pela proteína, né, e a gordura através da caça. E o avanço do fogo mudou tanto a quantidade de alimentos, né, porque as presas se tornaram maiores, como também a qualidade da absorção energética, o que deu subsídio para o nosso cérebro se desenvolver de maneira exponencial. E nós podemos falar de uma evolução cultural também brevemente. Então, primeiro, se nós olharmos há 60 a 30 mil anos atrás, arte material. Professor, não havia arte antes disso? Com certeza havia, mas arte imaterial, como a dança, a música, isso não vai deixar marcas históricas. Mas a arte material, sobretudo a pintura rupestre, deixa. E nós podemos dizer que esse é, inclusive, um dos indicadores de diferença entre os seres humanos e os demais animais. Afinal, as produções artísticas humanas, elas são muito variadas, né? Elas vão tomar formas diversas, como por exemplo um videogame. Uma pergunta que eu posso fazer: é ou não uma arte? Ao meu ver, vai envolver fotografia, roteiro, música, digitalização, e ainda tem que ser uma experiência interativa, por assim dizer, e personalizada. Nenhum outro animal pratica uma forma de arte tão complexa quanto as produções artísticas humanas. Na sequência, há 5 mil anos atrás, o desenvolvimento da escrita e da matemática. Pergunto, a escrita se desenvolveu nesse momento, mas as pessoas começaram a ler e escrever em massa como fazem hoje nesse momento? Não. Isso é mais recente ainda, isso só veio acontecer na Idade Média, a partir do desenvolvimento da impressora de Gutenberg, que possibilitou que os livros pudessem ser impressos em massa. E o destaque aqui é que a Bíblia Sagrada foi o primeiro livro a ser distribuído, né, impresso em massa, né, graças à pressão, inclusive, de Martinho Lutero, né, e o movimento protestante, etc, etc. Há 3 mil anos atrás, a base epistemológica do pensamento científico. E há 70 anos atrás, os nossos primeiros computadores, aqui eu estou falando de um modelo rudimentar, né, pensando na figura de Alan Turing, né, que é o pai da computação, o pai da ciência da computação. E hoje os nossos computadores, eles se tornaram minúsculos, né? Se nós olharmos, por exemplo, para um smartphone, o homem foi à Lua na década de 60 com menos poder de processamento do que um smartphone que nós temos em mãos. Enfim, a tecnologia, ela se tornou inexorável, né, na nossa vida. Ela se tornou incorporada. O nosso dinheiro, por exemplo, é praticamente todo digital. As nossas transações, né, elas se dão em vários níveis. Os relacionamentos humanos também migraram para a internet de maneira geral. E dentro desse escopo, né, e hoje, inclusive, a capacidade de compreender o próprio cérebro. Nós podemos falar, inclusive, de uma cognição humana que deu margem ao surgimento de todos esses tipos de produções culturais, que é a
linguagem, sobretudo a falada, posteriormente a escrita. A linguagem, ela vai nos oferecer, sobretudo, informações sociais sobre outros indivíduos que fazem parte do mesmo grupo. Se nós, de novo, pensarmos naquele período pleistoceno, de 30 a 150 indivíduos num grupo, obviamente, a quantidade de informações que nós temos em relação aos outros indivíduos vai importar muito. Então, nesse sentido, Robin Dunbar, Noam Chomsky, Steven Pinker, dentre outros linguistas, vão entender que a linguagem, possivelmente, ela deriva da necessidade das pessoas fazerem fofoca, ou seja, trocarem informações sociais sobre outros indivíduos para saber em quem você pode confiar, em quem não pode confiar, como você pode se organizar, enfim. Bom, dando sequência, cabe aqui eu realizar uma breve citação sobre o que é cultura. Uma citação, um parágrafo, né, que faz parte de um texto maior que eu desenvolvi com o Geraldo Torresilas, né, durante o ano de 2013, né, quando ainda estávamos fazendo doutorado na Argentina, na Universidade John Fitzgerald Kennedy, na área de psicologia social. Bom, então, de acordo com essa definição, a cultura, a sociedade traz em seu bojo um complexo de valores, ou seja, aquilo que a gente acha certo ou errado, feio ou bonito, abominável ou admirável, ideias, ou seja, aquilo que a gente concebe como um objetivo e os meios que nós concebemos a chegar nesse objetivo, e percepções, a forma que nós percebemos, né, e damos significado a alguma coisa, de tal forma a dar sentido às experiências e, por sua vez, vetorizar comportamentos que refletem, em parte, o comportamento dos demais indivíduos. Para mim, enfim, eu não quero me exibir nem nada, mas apesar de ser uma frase, apenas um enxerto, ele vai definir muito bem o que é cultura. Então, primeiro, a cultura são ideias, valores e percepções. Ideias, por exemplo, ter um emprego, ficar o mais rico possível, fazer a faculdade. Essa é uma ideia que passa de se disseminar no Brasil e outros países latino-americanos, inclusive na Europa, a partir da segunda metade do século XX, pelas produções culturais norte-americanas. Esse é o que a gente vai chamar de a way of life, né? O estilo americano, e com certeza outros povos vão ter ideias totalmente distintas. Em muitos povos, por exemplo, o objetivo não é ganhar dinheiro, pois a instituição dinheiro, ela não existe, por assim dizer. Eu posso perguntar, por exemplo, ao meu aluno que está me assistindo, né, qual é o seu time do coração? E possivelmente eu vou escutar nomes de times de futebol diversos, mas essa interpretação, essa conexão entre time e futebol é uma prerrogativa da cultura brasileira. Se eu estivesse fazendo essa pergunta no Canadá, na França, talvez fosse lacrosse, talvez fosse hóquei, talvez fosse rugby, outros esportes, né? Isso é o que nos faz, inclusive, brasileiros, em parte, né? Nós compartilharmos alguns valores culturais como esse. Um segundo ponto são as percepções, ou seja, a forma como você percebe algo. E aqui algo trivial, ou melhor, algo importante nós pontuarmos, o Teorema de Thomas. O Teorema de Thomas é uma frase que diz, se você percebe algo como real, esse algo é real em suas consequências. É uma frase curta, mas, por exemplo, um filme de terror. Apesar de ser impossível o ator sair da tela e cometer algum tipo de atrocidade contra você, meu aluno, e esperamos, né, que isso não vai acontecer, nós podemos dizer que o medo, né, enquanto sensação, ele é real, porque em nível inconsciente, o seu cérebro percebe como real aquela situação. E as percepções, elas vão se alterar conforme as diferenças culturais. Por exemplo,
a música, o funk, o rock, a música clássica, a estética involucrada em cada um desses estilos vai depender da percepção daquele que está ouvindo. O que pode ser uma música maravilhosa, por exemplo, para um indivíduo, pode ser um barulho, pode ser algo incômodo para outro indivíduo. E aqui nós estamos falando de percepções, ou ainda percepções estéticas. Por exemplo, as mulheres na Polinésia Francesa, em regiões mais tradicionais, elas alongam o seu pescoço, porque isso é admirado naquela cultura, do ponto de vista estético. Na Mauritânia, por exemplo, o padrão de estético é o padrão mais obeso, por assim dizer. Então as mulheres, desde a adolescência, passam a ingerir grandes quantidades de alimentos calóricos, a fim de ganhar muito peso e se tornarem mais bonitas, né? E no Brasil vai ter também um padrão estético específico que vai levar as pessoas a adotar alguns tipos de comportamento em revelia de outros, como por exemplo academia, cirurgia plástica, tintura de cabelo, tatuagem, enfim, tudo isso vai ter a ver com um tipo de modulação. E a questão dos valores, né? O que a gente interpreta como certo ou errado, né? Ou ainda educado ou não educado. Por exemplo, em algumas regiões tradicionais da China, o normal posterior a uma refeição é arrotar bem alto. Isso vai mostrar que você está satisfeito com o alimento, que você gostou da refeição. É um ato generoso. Agora, em um país como o nosso, nos Estados Unidos, ou enfim, na França, né, na Champs-Élysées, imagine reproduzir esse tipo de comportamento. Como existe uma variação, né, no que diz respeito aos sistemas de valores, isso vai ser interpretado simplesmente como inadequado, como ruim em outro lugar. Ou seja, algo que é valorizado em um lugar passa a ser depreciado em outro. E isso se dá, em parte, pelo nosso compartilhamento no que diz respeito aos... Bom, gente, só dei uma paradinha aqui por um motivo técnico. Em continuidade, nós podemos falar de algumas características da cultura, e esse ponto sim eu acho que seria fundamental os meus alunos tomarem nota. Então o primeiro ponto é, toda cultura ela demanda de interação social, ela é aprendida. Não existe cultura inata, ou seja, você não nasce falando português, falando francês, falando inglês, ao contrário, todos esses caracteres são aprendidos, e o aprendizado ele se dá para algumas variáveis culturais, como por exemplo a nossa formação, né, acadêmica. E nós vamos ver mais ao longo no curso, mais ao longo da nossa disciplina, que a formação acadêmica é um tipo específico de capital intelectual. Para o Pierre Bourdieu, professor do École de Sociologie do Collège de France, os títulos, os gabaritos, né, vão ser um capital cultural institucionalizado, mas a cultura ela é aprendida de forma geral. Alguns itens culturais não demandam ensino formal, como por exemplo o gosto musical, a forma de se vestir, a forma de falar, as gírias, enfim, o modo, né, aquilo que vai compor o indivíduo de forma geral. E outros aprendizados culturais vão demandar o ensino formal, como por exemplo aprender a dirigir, o aprendizado de uma profissão, por assim dizer. Então o primeiro ponto, a cultura ela é aprendida, e sendo aprendida ela é compartilhada, ou seja, eu preciso de 2 ou mais indivíduos para ter uma cultura. Um indivíduo sozinho ele não faz uma cultura, e como ela é compartilhada, ninguém é o dono da cultura. Então, por exemplo, apesar de nós todos sermos brasileiros, nós podemos influenciar a nossa própria cultura. Por exemplo, alguém pode inventar uma determinada gíria. A partir do momento que essa gíria ela se incorpora no cotidiano social, ela pode se tornar inclusive um termo formal dentro do dicionário, por assim dizer, ou ser incorporado de maneira
definitiva dentro da nossa sociedade. Além disso, ela é baseada em símbolos, né? Como, por exemplo, as palavras. Elas são símbolos vocálicos, né? Ou ainda, uma cruz, para uns pode indicar o símbolo da igreja, para outros podem ter um significado totalmente diferente, mas nós acumulamos símbolos e nos comunicamos através dos símbolos, como, por exemplo, a escrita, a gramática. Ela nos permite realizar o acúmulo de cultura, por assim dizer, as placas de comunicação, os sinais, os semáforos, etc, etc. Toda a nossa comunicação é simbólica e todo mundo pode criar um símbolo. Hoje, na internet, por exemplo, um meme. Aliás, essa palavra meme, ela, apesar dela parecer contemporânea, ela é uma palavra do século XIX, inventada pelo psicólogo social Gabriel Tarde para definir o fenômeno de compartilhamento cultural. Então, para o Gabriel Tarde, havia duas categorias de pessoas: as pessoas que criavam coisas, criavam vocábulos, criavam ideias, e as pessoas que apenas mimetizavam, ou seja, pessoas que copiavam. Mas, de toda forma, foge ao arcabouço dessa aula nós definirmos esse conceito do Gabriel Tarde, mas o que interessa para nós é dizer que ela é compartilhada, ou seja, da mesma forma que a cultura ela me influencia, por exemplo, a forma como eu vou me alimentar, se eu vou pedir iFood, se eu vou plantar o meu próprio alimento, enfim, como também as percepções. E não obstante, nós também podemos influenciar a cultura que nós vivemos. Utilizando a terminologia do Pierre Bourdieu, a cultura é uma estrutura estruturada e estruturante. Além disso, ela é estruturável. Enfim, parece complexo, mas não é. Além disso, a cultura ela é integrada, ou seja, uma única mudança cultural, uma única variável pode desencadear uma chuva de outras mudanças. Como, por exemplo, está sendo, né, o coronavírus. É uma variável ambiental, ou seja, um vírus que está no meio ambiente. Não obstante, o corona não é um vírus novo, né? O Covid-19 ele é uma variação nova, né, do vírus, mas o corona já é um vírus descoberto desde a década de 80, né? Acredito que existam 4 ou 6 variações de corona, mas o fato é que tem mudado radicalmente a nossa cultura. Foi algo que começou, ao que parece, na Ásia, né? E posteriormente migrou para mais de 145 países, mudando a forma de trabalhar, a forma de estudar, a forma de se relacionar com os demais. O celular, por exemplo, ele trouxe uma mudança indubitável de comportamento para as pessoas, sobretudo no que diz respeito ao acesso à internet. Ou seja, uma mudança cultural desencadeia outras mudanças culturais. E nesse mesmo diapasão nós podemos dizer que a cultura ela é dinâmica, ou seja, dificilmente uma prática cultural ela é eterna. Ao contrário, ela tem dia e hora para acabar, ela muda. A moda, por exemplo, é um exemplo interessantíssimo. Algo que hoje, né, pode ser considerado, né, de ponta, né, pode ser considerado maravilhoso, daqui 20 anos pode parecer totalmente ultrapassado. Um exemplo interessante que eu posso dar é Luís XV, né, que foi rei na França. Ele utilizava salto alto, ele utilizava cinta liga, ele utilizava maquiagem, ele utilizava peruca, e todos esses artefatos só poderiam ser considerados ou usados por homens, e homens de alto gabarito, né? E hoje são roupas do universo mais feminino, por assim dizer. Ou seja, isso é o dinamismo cultural, é a cultura em movimento. Quando nós falamos de cultura, não existem verdades absolutas. A verdade de hoje torna-se a mentira, torna-se o obsoleto de amanhã. A cultura, ela sempre muda. Então, como eu bem disse, a cultura ela é aprendida através do processo de enculturamento.
todos vão aprender a cultura. Em maior ou menor medida, o comportamento é aprendido, é exibido também pelos mamíferos, como por exemplo o cão, que vocês possivelmente têm em casa, ou algum outro animal de estimação. É possível ensinar ele a fazer coisas, como por exemplo pegar uma bolinha, sentar, etc, etc. E tudo isso é um aprendizado. Em maior ou menor medida, todos os mamíferos podem aprender, né? Nas fotografias aqui em questão, os bonobos, né, que são grandes primatas que do ponto de vista filogenético vão ter uma semelhança muito grande com os seres humanos, né? Os bonobos, os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos, né, vão ser os animais mais parecidos, por assim dizer, e eles vão ter culturas complexas, eles vão ter disputas, por exemplo, os postos de liderança política, né, existem os machos alfas que vão ter acesso diferenciado às fêmeas, a outros recursos, eles podem ser vistos, por exemplo, pelo grupo, né, em determinado momento, dependendo das suas ações, como injusto. O que pode levar à formação de novas coalizões entre outros bonobos que vão degladiar entre si para fim de impulsar um novo macho alfa, né, iniciando um novo ciclo, por assim dizer. Então o processo de enculturação diz respeito a um processo de imersão, ou seja, a entrada de um indivíduo num determinado cenário ao qual ele pode ter acesso aos conteúdos daquela cultura. Como, por exemplo, aprender um idioma. É interessante dentro de uma escola de idioma, mas quem pode ir a outro país, viver, né, o idioma nesse outro país, certamente vai aprender de forma muito mais rápida, de forma muito mais eficiente, de modo geral. Dentro do Brasil, por exemplo, quando você vai para uma outra região, fala português também, mas certamente a pronúncia, o sotaque, as expressões utilizadas no cotidiano, as gírias vão variar de maneira consistente. Como, por exemplo, eu mesmo, quando vim a Curitiba, eu nunca tinha ouvido falar em vina, e que vina é um sinônimo de salsicha, por assim dizer, da mesma forma que em outras regiões do Brasil, os nomes vão variar, por assim dizer, mas isso tudo é variação cultural e que deriva do processo de enculturação. Bom, então 3 pontos a se destacar. Primeiro, a cultura é compartilhada. Mesmo a cultura sendo um grupo compartilhado de valores, ideias e comportamentos, esse complexo de maneira alguma é uniforme. Ou seja, todos nós somos brasileiros, mas alguns gostam de samba, outros gostam de rock, outros gostam de se vestir de preto, outros gostam disso, outros gostam daquilo. Ou seja, dentro de uma mesma cultura existem variações. Em todas as culturas há algum tipo de dimorfismo, ou seja, de diferença, por exemplo, entre papéis de homens e mulheres. Os antropólogos utilizam o termo gênero para dialogar sobre os significados culturais relativos às diferenças biológicas entre homens e mulheres. Além disso, nós podemos dizer que toda cultura maior, ela gera o que a gente chama de subcultura, ou seja, uma cultura dentro de outra cultura. Cultura, ideias, valores, percepções e também comportamentos. Ou seja, vão ter grupos que vão ter ideias, valores e percepções e comportamentos semelhantes, o que fazem esses assim identificarem como um grupo menor. Como, por exemplo, na fotografia todos têm um X na mão. Essa é uma subcultura de nome Stray Ed. Os Stray Eds, eles não consomem drogas, alguns são adeptos ao veganismo, né? Eles são vegans, não consomem nenhum tipo de derivado animal, mas ainda assim, se nós pensarmos nos Stray Eds brasileiros, por exemplo, eles vão ter título de eleitor, eles votam, eles pagam imposto de renda, eles vão à escola, possivelmente eles vão assistir os mesmos programas de televisão que nós. Ou seja, apesar deles terem características que o vão distinguir do grupo maior, as similitudes tendem a ser maiores do que essas discrepâncias, ou seja, são culturas emergidas dentro de outras culturas, como por exemplo os Hare Krishnas, os Stray Eds, a máfia japonesa, né, Yakuza dentro do Japão, os punks, os metaleiros, as tribos urbanas, enfim,
apesar de haverem fatores distintivos entre esses indivíduos, existe uma cultura maior que serve como um guarda-chuva a essas diferenças. Então, um outro ponto é que a cultura é simbólica, ou seja, os símbolos são sinais, sons, gestos ou outros que são arbitrariamente, por exemplo, um pato. Alguém deu o nome de pato para ele, né? Ligados a outras coisas que representam de forma significativa. O aspecto central do simbolismo cultural é a linguagem articulada por meio de palavras que representam objetos e ideias. Como, por exemplo, a expressão buraco negro. Ela se refere a um processo extremamente complexo e que eu resumi numa palavra chamada buraco negro. Ou ainda algumas expressões, né? Estou de ponta cabeça, pode indicar que eu estou de fato na posição vertical invertida, ou que eu estou muito bêbado, ou que eu estou perplexo com uma situação, enfim. O que vai determinar que essa comunicação seja eficiente, evidentemente, é que a outra ponta, né, do polo comunicativo também domine os mesmos símbolos e valores culturais do que eu, né? E por meio da linguagem, a cultura é transmitida de uma geração a outra. Como, por exemplo, as receitas de família, né, da vovó. Muitas delas não são escritas, né? Muitas delas são transmitidas apenas verbalmente. Aliás, existem muitas culturas, por exemplo, que não têm escrita e que mantêm um laço de tradição oral muito complexo, né? Se nós nos remetermos, por exemplo, aos períodos bíblicos, na época de Cristo, poucas pessoas conheciam de fato as escrituras, né? A maioria conhecia as escrituras, conhecia as histórias, conhecia as profecias através da verbalidade, ou seja, essas coisas eram transmitidas através da fala de um ao outro. E o mesmo acontece dentro da nossa cultura, né? Como nós podemos perpetuar, por exemplo, um ritmo musical como o rock, que vai ter a sua origem na década de 50 e 60, como que ele permanece até os dias atuais? Porque as outras pessoas tiveram acesso a esse tipo de substrato cultural e reproduzem os valores, as ideias e as percepções que estão involucradas a eles de maneira geral. Então a cultura, como já bem dito, ela é integrada, né? Os antropólogos eles vão imaginar a cultura como um sistema estruturado e nós vamos ver na próxima aula uma metodologia para estudar isso, que é um modelo cilíndrico que serve para observar qualquer tipo de fenômeno cultural, composto de peças distintas que funcionam concomitantemente em conjunto, como por exemplo o meio ambiente, a lei, os valores culturais. Eles estão, utilizando a terminologia comum, eles estão tudo junto e misturado, né? Um influencia o outro, né? A lei de hoje, ela passa a se tornar trivial por conta da cultura, como por exemplo a lei que proíbe o uso do telefone celular dentro das agências bancárias. Sinceramente, meus alunos, vocês acham que existe alguma agência bancária aqui na cidade de Curitiba, no Paraná, em qualquer outro lugar, que vai de fato respeitar essa lei? É claro que não, porque os valores culturais mudaram e tornaram o valor dessa lei se tornar banal, o que tornou a lei uma letra vazia, né? Isso mostra a integração da cultura. Os antropólogos eles vão distinguir cada parte como uma unidade definida com características próprias, onde as divisões entre unidades culturais nem sempre são inteligíveis, e também eles vão visualizar cada unidade em relação ao seu contexto, como em relação às suas conexões e seus recursos naturais. Bom, então aqui, resumidamente, né, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou até então. Primeiro, os seres humanos são animais, e esse é um ponto batido. Professor, mas eu não me pareço um cachorro, não me pareço um macaco. Pois é, porque nós somos cognitivamente muito sofisticados, e isso se deu em razão do processo de seleção natural e sexual, tal qual descrito por Charles Darwin, aperfeiçoado posteriormente por Mendel
Enfim, e foge ao escopo, evidentemente, não é uma aula de biologia para nós discutirmos isso, mas em parte nós percebemos que as nossas produções culturais, mais especificamente o domínio do fogo, deram subsídio para a evolução biológica, o que por sua vez possibilitou que os seres humanos investissem ainda mais em mudanças tecnológicas que impactam no nosso desenvolvimento social, biológico, cultural, econômico de maneira geral, como por exemplo as inteligências artificiais, né? Hoje, inclusive, eu estou fazendo uma especialização junto à Universidade da Califórnia, Davis, em ciências sociais computacionais, e uma coisa que se pontuou das inteligências artificiais, né? Qual é o risco que elas representam de fato? E hoje se fala em 3 riscos. Um mais presente, né, que seria o uso de armas autônomas, ou seja, robôs com autonomia para matar. Segundo, o espaço, né, deixado por empregos, né, a falta de empregos, né, afinal as máquinas elas passam a dominar cada vez mais as atividades humanas. Se nós pensarmos, por exemplo, os carros autônomos, certamente acabarão com os motoristas de aplicativo, né, da mesma forma que o computador acabou com os datilógrafos. Enfim, uma tecnologia cria um escopo de possibilidade solapando a realidade anterior. E o terceiro tipo seria as inteligências artificiais se tornarem mais inteligentes que os seres humanos. Bom, então nesse ponto vamos listar algumas coisas. Ok, já entendemos que o cérebro humano é maior, é mais desenvolvido, os substratos culturais são mais fartos, por assim dizer, diversificados, mas aqui cabe algumas questões. A linguagem possibilitou que nós fôssemos não só animais sociais, ou seja, animais que vivem em grupo a fim de obter benefícios, a fim de colaborar, mas também animais culturais. E a cultura, aqui ela pode ser interpretada por 3 vias. E no exercício que está no fórum, eu quero que os senhores considerem essas 3 vias. Primeiro, os valores, ou seja, aquilo que eu considero certo ou errado, bonito ou feio. Por exemplo, matar pessoas pode ser em uma cultura considerado errado, em outra considerada certa, em outra vai depender da circunstância. Segundo, as ideias, ou seja, os objetivos e os meios que estão disponíveis em uma sociedade. Por exemplo, na nossa sociedade, o objetivo da maior parte das pessoas é ganhar o máximo de dinheiro possível a fim de obter o máximo de bens materiais, por assim dizer. E o caminho disponível, em geral, é o caminho acadêmico, o caminho do trabalho, o que não vai ser unânime, né? Em outras culturas, os caminhos vão ser outros. Em outras culturas, não existe nem a prática do dinheiro, não existe nem um ensino formal, por assim dizer, né? As variações culturais vão determinar como essas coisas vão se plasmar de maneira geral. As ideias, os valores e, finalmente, as percepções. Como você percebe algo que pode ser, por exemplo, considerado maravilhoso para uma cultura, por exemplo, o biquíni, né, dentro da cultura brasileira, pode ser considerado totalmente repudiado, né? Imagine, por exemplo, dentro do Estado Islâmico, né, dentro das regiões da Nigéria que são dominadas pelo Boko Haram, pelo Al-Shabaab, enfim, por grupos extremistas, por assim dizer, o biquíni vai ser uma concepção simplesmente horrível, né? Simplesmente inaceitável. Da mesma forma que a música, né? Por exemplo, a música clássica, né? Wagner, Chopin, é rica em detalhes, enfim, mas para mim é simplesmente maravilhoso. Para outro indivíduo pode ser um tédio, pode ser um saco, né? Ele pode gostar de funk, ele pode gostar de samba, ele pode gostar de rock, ele pode... Não importa. A forma como ele percebe, né? Esse gosto que ele adquire vai interferir nas experiências dele dentro do mundo de maneira geral. E tudo isso é compartilhado. Nós podemos falar que nós somos livres, mas nós acabamos refletindo de alguma forma o nosso cotidiano, as pessoas que nos cercam, por assim dizer. Isso porque a cultura ela é aprendida, ou seja, na interação social, no contato de forma geral. Desde os anos iniciais da socialização até os últimos dias da nossa vida, nós aprendemos. Nós aprendemos porque a cultura ela é
compartilhada. Não obstante, a cultura ela é integrada, ou seja, uma mudança cultural desencadeia outras mudanças culturais. Além disso, a cultura ela é dinâmica, ela está sempre em movimento. A moda, por exemplo, não deixa negar. Algo sai de moda, entra na moda. Alguns dizem para mim, não jogue determinado item fora porque daqui 10 anos vai voltar a moda. Enfim, e a moda ela tem mesmo esses ciclos, ela tem essas coisas, né? Ela é dinâmica, por assim dizer, e toda cultura ela vai gerar subculturas, ou seja, que são substratos culturais menores que fazem parte, né, de uma cultura maior, como por exemplo, eu dei no exemplo os stray edges brasileiros, né? Apesar deles terem alguns valores, né? O tipo de música, por exemplo, vai ser o hardcore, as práticas alimentares, muitos deles vão ser vegans, né? Outros vão se dizer inclusive hardlines, né? Um hardline, ele, por exemplo, o sexo, né? Ele vai encarar apenas como uma função reprodutiva, né? E não uma via de prazer. Enfim, apesar de haverem fatores, né? De haverem congruências, similitudes que levam esse grupo a se distinguir dos demais grupos involucrados dentro da nossa cultura, eles ainda votam, eles ainda vão à escola, eles ainda trabalham, ou seja, eles seguem a maior parte da nossa cultura de forma geral. Mas, outro ponto, conhecer a cultura nos dá também possibilidade para sermos mais tolerantes, para encararmos melhor, né, as diferenças. E não existe cultura melhor e não existe cultura pior. O que existe é apenas cultura. Bom, ficamos por aqui, o nosso encontro. No nosso material, no nosso fórum, tem uma questão, tem um material. Por favor, participem e dúvidas, sugestões, ideias, estou disponível. thiago.morais@uniandrade.com.br. Obrigado.